como é que vocês estão? Tudo certo? Segunda-feira chuvosa, clima gostoso. Tô passando aqui rapidinho para trazer uma curiosidade bíblica para vocês. Porque muita gente falou, Wagner, você gosta de ler a Bíblia? Gosto, muito mais do que direito, por exemplo, que foi a faculdade que eu fiz, tanto é que as minhas não saem dali de cima da mesa. Gente, na crucificação de Jesus, existem alguns elementos muito interessantes para serem analisados. Eu vou trazer um deles aqui para você ter noção, que é a analogia entre Jesus e Barrabás. Na época que Jesus foi crucificado, os judeus podiam escolher entre Jesus e Barrabás para ser solto, porque era costume na época de soltar um deles na Páscoa. E eles escolheram Barrabás e não Jesus, porque as pessoas não entendem que Barrabás é apresentado como um tipo de ladrão na época, um assassino comum, só que não se atenta ao fato de que a crucificação não era um meio passível de punição por qualquer crime, mas era geralmente crimes hediondos ou também crimes políticos. Eles eram agitadores, eles eram revolucionários da época, eles queriam derrubar Roma. E foi nessas condições que os judeus conseguiram convencer Roma a crucificar Jesus também, dizendo que ele seria um agitador, que ele iria contra o Império Romano, porque, teoricamente, os judeus não tinham controle de crucificar naquela época. E as pessoas falam, foram os judeus. Os judeus incentivaram os romanos para que eles fizessem a crucificação de Jesus. E nisso de soltar Barrabás, o que aconteceu? As cruzes naquela época eram feitas sob medida. A cruz de Barrabás já estava pronta para ele. Tanto é que Pilatos falou, gente, teoricamente eu não ia condenar esse homem, Jesus, mas se vocês querem, eu lavo minhas mãos. E deixou que Jesus fosse condenado no lugar de Barrabás. Então ele carregou a cruz de Barrabás e pagou o preço pelos crimes de Barrabás e foi condenado na mesma sentença de Barrabás. Sendo que Barrabás significa Bar-Abá, do aramaico, que é filhos do Pai, que seria tipo a gente, nós somos filhos do Pai também. E Jesus se dizia ser filho do Pai eterno também. Olha que analogia bacana. Jesus morreu na cruz pelos pecados, pelo crime, pela punição de Barrabás, que seríamos nós, filhos do Pai também. Sendo que as pessoas não pegam esses detalhes, essas nuances que a Bíblia traz nas entrelinhas, sabe? E também tem uma analogia muito bacana que traz a Barrabás e Jesus como os bodes expiatórios, os bodes dos sacrifícios que eram utilizados no Yom Kippur, no Antigo Testamento, no dia da expiação, onde um bode era sacrificado para limpar purificar o povo, tirar o pecado do povo, e o outro bode era solto no deserto. Por isso que vem a expressão bode expiatório, que era um bode que carregava o pecado. Então eram esses dois bodes que eram utilizados no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, dia da expiação, naquela época lá dos israelitas. Então, olha que interessante, um cordeiro morre e um cordeiro é solto. Olha que analogia legal, né? Gente, eu vou deixar essa aqui por hoje, tenho que trazer com mais tempo essa coisa pra vocês, né?